Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias capítulo 13, versículo 23, a condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casados com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio adosdita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles. E lhes agarrei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Olha, o líder realmente faz a diferença. Nós vemos aqui, mais uma vez, casamentos mistos. E o grande problema de casamento misto é que vai haver uma, um enfraquecimento do serviço a Deus, né? Quando os dois crentes estão casados, é mais fácil os dois adorarem a Deus, servirem a Deus, terem o propósito de cumprir a palavra de Deus. Porém, quando um crente casa com um descrente, um vai levar Deus a sério, o outro vai fazer caso de Deus. E quando eu falo fazer caso de Deus, não é que a pessoa vai dizer isso verbalmente, né? Não, vai fazer caso nas ações. É claro que ele vai negar até o fim, ele vai dizer que ama a Deus, ele vai dizer que também serve a Deus, só que ele serve do jeito dele. E servir a Deus do nosso jeito não é servir, amém? A gente tem que ser bem sincero com relação a isso. E nós sabemos que servir a Deus vai exigir de nós, né? Muito. Olha, essa questão dos casamentos mistos. O próprio Jesus, em Mateus, ele fala que aquele que ama mais pai, mãe, esposa e filhos do que a ele, não é digno dele. Então, nós vemos aqui que tanto Esdras como Neemias tiveram problemas com essa questão dos casamentos mistos. Não é nos dito que Neemias tenha dissolvido os casamentos mistos já consumados, mas eles o censurou fortemente. Esdras não. Esdras mandou confessar esse pecado, desfez o casamento. Eles tiveram que pagar dotes, né? Então, era algo que deveria se manter a pureza. Amém? Foi rigorosamente implementado para todos os futuros casamentos. É muito importante nós entendermos isso, porque a verdadeira santidade, ela é ativa e dinâmica, não passiva e estática. E claro, o descrente, ele não vai ter essa busca pela santidade, né, ativa, de forma dinâmica, congregar fielmente, ler a palavra todos os dias, orar. Não, ele vai sempre secularizar as coisas. Ele vai sempre banalizar aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus tem como prioridade. Ele vai sempre dar desculpas. Então, é interessante que eles vão usar aqui, né, o exemplo de Salomão. Olha só. Porque nós vemos que os homens tinham que trabalhar, as mulheres ficavam em casa, e essas mulheres estrangeiras, ao invés de ensinar hebraico aos seus filhos, a língua pura do judeu, não. O que era que eles estavam ensinando? A sua língua nativa. Então, realmente,
era algo desafiador, porque existia aqui toda uma questão, né? Não era somente a questão do casamento misto, mas era a questão de se manter, vamos dizer assim, fiel à aliança com Deus, se manter fiel aos princípios e valores de Deus. E hoje nós vemos que isso é um desafio. Olha, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Amados, quem era Sambalate? Era o governador de Samaria. Esse homem tentou fazer tanto mal a Neemias. E o sumo sacerdote, seu neto, olha, ele tinha se aparentado, casado com a filha de Sambalate. Então, Neemias o afugentou, né? E ele vai fazer algo interessante. A terceira vez que Neemias vai dizer isso. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também a aliança sacerdotal e levítica, por causa do casamento místico. Aí ele vai dizer também, lá no finalzinho do versículo 31, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ser líder é contrariar interesses. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia e graça, porque vamos desagradar muita gente, né? E as pessoas, quando estão desagradadas da nossa liderança, elas vão falar as coisas mais absurdas, elas vão fazer as coisas mais absurdas, elas vão nos difamar, elas vão mentir a nosso respeito. E nós só temos algo a fazer: pedir para que Deus se lembre de nós. Amém? Para que Deus não apague, né, as beneficências, como diz Neemias, né, no versículo 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Tudo isso que Neemias fez foi zelo à casa de Deus, foi zelo ao serviço do Senhor. Quem fez algo semelhante, muito mais forte, foi Jesus, quando ele entrou no pátio do templo e viu os cambistas, os negociadores, tipo uma feira, e ele pegou tipo um chicote e saiu. Diz que a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Meu Jesus. Realmente nós precisamos ler a palavra de Deus. Amém? Esta é uma recapitalização das reformas em que Neemias mostra que cumpriu o seu chamado. A sua satisfação com os resultados pode ser vista nesta oração final, na qual ele dá por encerrado o seu ministério, sem fazer pedidos adicionais por recompensa. E aqui, irmãos, nós completamos, né, todo o comentário dos livros históricos do Velho Testamento. Quero agradecer de coração, né, a Deus pela sua graça, pelo seu favor. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Eu vou estar em oração, aguardando em Deus outros projetos para que nós possamos estar servindo aos irmãos, servindo a você que nos assiste, que ora por nós, compreende o nosso ministério. O objetivo desses comentários não era trazer um estudo aprofundado, não, estava mais lendo algumas coisas, além de ler a Bíblia, na minha Bíblia que eu gosto muito, que é essa aqui, Bíblia de Estudo Plenitude, já uso ela há mais de 10 anos, amém? Trocando as Bíblias que vão envelhecendo, esta aqui já é a minha quinta Bíblia de Estudo Plenitude. Então, eu quero agradecer de coração, agradecer a Deus pela força de há mais de 2 anos que eu venho comentando a Bíblia, eu comentei o Novo Testamento todo e agora o Velho Testamento, de uma forma simples, para aqueles que possam ouvir, possam entender e assim terem amor em ler a palavra de Deus. Amém? A leitura, ela é fundamental e faz parte das disciplinas cristãs. Um crente que não lê será um crente que não tem o que dizer, não tem o que falar, não tem o que confrontar. E isso é muito perigoso. Amém? Mas creio que Deus está fazendo grandes coisas nos nossos dias. Creio que a boa obra que Ele começou na nossa vida em Cristo Jesus, Ele há de completá-la até o santo dia que o Senhor virá nos buscar. Amém? Hoje à noite nós temos na casa do Oleiro o nosso culto da família. Você é meu convidado. Venha com sua família, será uma grande bênção. Amém? Foi um prazer, irmãos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde.
assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. E aprendemos com Neemias, né? Liderança requer firmeza. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Para mim foi uma honra. Deus te abençoe.